E vamos agora falar do terceiro grupo dos vegetais. Vamos falar das gimnospermas. Gimnospermas são plantas que se caracterizam por possuírem as sementes nuas. E já é isso que o nome tenta tratar. O nome gimnosperma significa esse esperma aqui, ó, tá ligado à semente. E esse gimno do início do nome significa que ela não tem proteção. Uma semente desprotegida, uma semente nua. Por quê? Porque a gente sabe que alguns grupos vegetais, na verdade o próximo grupo que nós vamos estudar, as angiospermas, as sementes são envoltas por um fruto, que ajuda tanto na dispersão delas, até mesmo na germinação. Só que nesse caso aqui, a semente não tem envoltório, daí o nome semente nua. O exemplo mais famoso que eu tenho para te dar de gimnosperma, sem dúvida, são os pinheiros. Aquelas árvorezinhas que aqui no Brasil nós usamos simulando para árvores de Natal. Essas árvores, os pinheiros, aqui no Brasil, no sul do Brasil, nós temos a araucária, né, em alguns estados, e de forma um pouco mais dispersa também existem. Essas árvores são gimnospermas e já são plantas que dão um passo à frente na evolução em relação às pteridófitas ou samambaias que a gente falou na aula anterior. Lembro a vocês que as características evolutivas que vão surgindo podem continuar num grupo, podem continuar nos grupos e outras surgirem ainda mais, fazendo o grupo evoluir em relação ao anterior. Por exemplo, as gimnospermas têm características nelas que surgiram ou continuaram das pteridófitas. Como assim? Briófitas e pteridófitas são embriófitas. O embrião é formado dentro da planta-mãe. Isso continuou nas gimnospermas. Apesar de não colocar aqui, gimnospermas também são embriófitas. Agora, uma característica que surgiu na pteridófita em relação à briófita e continuou na gimnosperma foi o esporófito ser a fase duradoura. Quando você olha um pinheiro, o pinheiro forma esporos. Quando você vê o pinheiro, você está vendo a fase duradoura de vida dele, a planta em si. E essa fase forma esporos em um órgão específico para ele ser formado. Então, nas gimnospermas, assim como nas pteridófitas, o esporófito é a fase duradoura. Já os gametófitos são transitórios. Eles aparecem, formam seus gametas, rola a fecundação e aí eles vão desaparecer. Então, o esporófito é a fase duradoura e os gametófitos são fases transitórias. Além disso, as gimnospermas também são traqueófitas. Traqueófitas. Essa característica também surgiu na pteridófita. O que é ser traqueófita mesmo? Traqueófita é uma planta com vasos condutores de seiva. E esses vasos condutores permitem que o vegetal tenha grande porte. No caso das gimnospermas até abusa, né? As sequoias canadenses, elas podem chegar a 150 metros de altura. E são tão grandonas assim que os vasos que conduzem seiva são absolutamente eficientes. Então são traqueófitas, têm o esporófito duradouro igual às pteridófitas. Mas começa a surgir características evolutivas nas gimnospermas que as pteridófitas não tinham. Gimnospermas e o próximo grupo, as angiospermas, são classificados como vegetais superiores. Por que superiores? Porque esses caras começam a não depender mais da água para a reprodução sexuada. O gameta masculino começa a ser encaminhado ao feminino por outras formas que não a água necessariamente. Tanto as gimnospermas como as angiospermas são vegetais fanerógamas. O que é fanerógama? O órgão de reprodução é aparente. Pô, Rangel, mas eu nunca vi a flor de um pinheiro. E nem vai ver, porque o pinheiro não tem. O que o pinheiro tem é um órgão denominado estróbilo ou cone. Mas esse órgão é visível. E muitos de vocês talvez conheçam o estróbilo ou cone, de novo, por causa de decoração de Natal. Se a sua casa, se a sua família faz festas de Natal, quando você decora uma árvore de Natal, você costuma colocar os estróbilos secos pendurados, enfeitando. Nós chamamos popularmente de pinha. Esse estróbilo seco que está enfeitando, quando ele está verde, quando ele está maduro, ele está formando gametas, está formando estruturas de reprodução para que a reprodução possa acontecer. Então, na verdade, ela não tem uma flor, mas tem um órgão de reprodução aparente, por isso é chamado de fanerógama. Fanerógamas são aqueles vegetais que possuem órgãos reprodutivos ou reprodutores
aparente. Nesse caso, são os cones ou os estróbilos. Não à toa, essas plantas formam a mata de coníferas, né? Até porque o corpo delas parece um cone e o órgão de reprodução também. Tudo bem? Em relação aos órgãos, raiz, caule e folha, presentes nas gimnospermas, já existiam nas pteridófitas. Pteridófitas tinham raízes, tinham caules e tinham folhas. Agora surgem órgãos que não existiam anteriormente. Quais são? Os órgãos de reprodução aparente, chamados de estróbilo ou cone, e as sementes. A partir das gimnospermas, os vegetais passam a ter sementes, estruturas fundamentais para a sua reprodução e para a sua eficiência reprodutiva. Porque agora o embrião vai ter nutrientes com ele para poder germinar bonitinho. Plantas que têm semente ganham mais um nomezinho feio. São chamadas de plantas espermatófitas. Então, como as gimnospermas têm semente, são classificadas como plantas espermatófitas, plantas com sementes. Outro detalhe importante é que o estróbilo ou cone, na verdade, é formado a partir de folhas, né? As folhas modificadas viram o órgão de reprodução, denominado estróbilo ou cone. Beleza? Esse é o órgão de reprodução das gimnospermas. Tudo bem? Mais uma novidade evolutiva, mais uma característica evolutiva que surge nas gimnospermas e as pteridófitas não tinham. Que característica é essa? Surge o tubo polínico. A partir de agora, existe uma estrutura que conduz o gameta masculino até o feminino, chamada de tubo polínico. E graças a esse tubo, não há mais necessidade do gameta masculino nadar até o feminino. Nos vegetais inferiores, nas criptógamas, tanto nas briófitas como nas pteridófitas, era necessário o gametófito ficar submerso para que o gameta masculino nadasse até o feminino e ocorresse a fecundação na planta feminina. Nesse caso, a fecundação continua ocorrendo na planta feminina, mas agora o tubo polínico encaminha o gameta masculino até o gameta feminino. E lá eles se fecundam, dando origem ao embrião, que vai dar origem à semente. Semente vai ser formada graças à fecundação que ocorre lá onde o gameta feminino é formado. Só que o masculino chega lá graças ao tubo polínico. E a existência do tubo polínico faz com que esses vegetais não dependam de água para a reprodução sexuada. A reprodução sexuada agora tem uma estrutura de condução de gametas denominada tubo polínico. A água, para a reprodução sexuada, não é mais necessária. Esses caras têm uma polinização, uma condução da estrutura que forma o tubo polínico pelo vento. A polinização deles é anemófila, ou seja, é um processo que ocorre a partir de ação do vento. Mas, Rangel, o que é polinização? A polinização é quando o grão de pólen de uma planta é conduzido até a flor ou ao estróbilo da outra planta. No caso das gimnospermas, ao estróbilo, certo? Então, quando o grão de pólen de uma planta é conduzido até outro, nós temos a polinização. Mas o que é grão de pólen, Rangel? É o gameta masculino? Não. Vamos tirar essa dúvida agora? O vegetal tem três estruturas que é sempre importante a gente fixar. Quais são elas? Primeiro, a árvore em si. A árvore é a produtora de esporos. A árvore é o esporófito. Então, no pinheiro, os esporos são formados. Onde, Rangel? Dentro do estróbilo ou cone. Aqui são formados os esporos. Só que os esporos não são lançados no meio. Os esporos germinam dentro do próprio estróbilo, dentro do próprio cone. A germinação do esporo pode gerar duas estruturas diferentes. Se gerar uma estrutura masculina, vai originar o grão de pólen, que é o produtor de gametas masculino. O grão de pólen é o gametófito masculino. Se o esporo, ao germinar, originar a estrutura que forma o gameta feminino, formará o óvulo. O óvulo em plantas representa o gametófito feminino. Quero te lembrar que gametófito não é gameta. Gametófito produz gameta.
Então, o grão de pólen produzirá o gameta masculino e o óvulo produzirá o gameta feminino. Então, essas são as características gerais das gimnospermas. Relembrando que aqui, ó, em roxinho, ser fanerógama, ter estróbilo ou cone, ter semente, surgimento do tubo polínico. Isso tudo são novidades evolutivas, que nós chamamos de apomorfias. Apomorfias, novidades evolutivas. Então, essas são as características gerais das gimnospermas.